Enquanto isso eu me organizo aqui. Livro de Tito, capítulo número 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Carta a Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nesta manhã te rogamos para que a tua graça, Senhor, o teu poder seja manifesto aqui neste lugar, Senhor. Que a tua palavra aqui ministrada, Senhor, venha surtir efeito em nossos corações. Nós viemos a recebê-la, Senhor, e a entendê-la e a praticá-la no nosso dia a dia, Espírito Santo. Que o Senhor venha me usar aqui agora, Senhor, como um canal da tua verdade, Senhor. Que as minhas palavras, os meus pensamentos venham a ser jogados fora. E que aqui a tua voz, Senhor, como nós entendemos nos estudos, que provém da tua palavra viva e eterna, Senhor, que ela possa ressoar aqui nesta manhã, Espírito Santo de Deus. Nos usa, nos guia conforme o teu Espírito aqui neste lugar, é o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, confesso que eu estou muito nervoso, você não tem ideia, muito mesmo. Já preguei diversas outras vezes assim, mas do jeito que a gente tem costume aprendido aqui com eles, é a primeira vez, então a gente está um pouquinho nervoso, mas a gente chega lá. Contextualizando um pouquinho sobre o nosso tema, né, sobre essa série de mensagens, a série é legalismo. Então a gente já ouviu aqui algumas vezes, né, algumas pessoas falando. O Wesley já falou sobre legalismo em Pedro, o Alex falou sobre Gálatas, se eu não me engano, o Caio na semana passada falou em Colossenses, e hoje a gente vai entender um pouquinho do legalismo aqui nesse aspecto da carta de Paulo a Tito, tá? Então, refrescando, não sei se você, o Felipe, por exemplo, que não estava aqui nas outras vezes, o que é o legalismo? O legalismo ele vem da palavra legal, que não é o legal de bacana, tá? É um legal de lei, né, de legislativo. Então, você tem uma atividade que ela pode ser legal ou ilegal, é nesse sentido forense ou jurídico, por exemplo. Então, o legalismo, ele era uma ideia, ele é um conceito que diz que se nós, né, ou se a pessoa guardar as leis, se ela obedecer e guardasse a lei, ela obteria por mérito, né, por propósito, a salvação. Então, a salvação no legalismo, ela é obtida pela observância da lei, né, pela forma como nós guardamos a lei. O legalismo, ele prega isso, tá? Isso não é de agora e é bem antigo. Então, a gente vê, Paulo, ele fala um pouco disso na introdução à carta a Tito aqui, mas o legalismo, ele já vem lá de trás, a gente consegue perceber ele lá na igreja primitiva mesmo. Em Atos, capítulo 15, quando a gente vê o concílio de Jerusalém, eles se reuniram justamente para definir e para se reunir e discutir sobre esses assuntos. O que acontecia a partir do momento que o evangelho ele é instituído, Jesus ele vem, morre, é crucificado, ressuscita e ascende aos céus, né, os apóstolos ali são os responsáveis agora por ministrar essa palavra, né, por continuar propagando o evangelho. Então, eles fazem isso em Jerusalém, vão aos outros povos, Paulo tem as suas viagens missionárias, então o evangelho ele começa a ser difundido, o evangelho ele começa a ser pregado em todos os povos. Só que o que era restrito antes apenas aos judeus, agora é compartilhado com os gentios, né? Aqueles outros povos que não faziam parte da nação de Israel. E qual o problema que isso trouxe nessa época? Quando
esses gentios, eles começam a ouvir essa mensagem, seja por Paulo, por Pedro, por quem for, quando eles recebem essa mensagem que Cristo, né, morreu e que eles aceitam a Cristo como o suficiente Salvador e se convertem ao cristianismo, alguns judeus, né, alguns fariseus mais de raiz, digamos assim, eles começaram a encrencar um pouco com isso, porque eles tinham a observância da lei, né, os preceitos ali, e a circuncisão, por exemplo, que era um dos mais fortes. Então, o que eles falam, ok, vocês se converteram, tudo bem, mas vocês vão precisar ser circuncidados, para vocês serem enxertados, né? Como é que vocês não vão fazer aquilo que Abraão fez? Então, eles contestavam a conversão desses gentios, impondo sobre eles a observância dessas leis, e a circuncisão, por exemplo. Tito, inclusive, ele passou por isso. Tito era um cristão grego, né? Ele se converteu através da pregação de Paulo. A gente vê isso no versículo 4 do primeiro capítulo, onde Paulo fala a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Então, Tito se converte ao evangelho, ao cristianismo, através da própria pregação de Paulo. Então, ele passa a acompanhar Paulo nas suas jornadas, nas suas viagens, e em determinado momento tentam fazer com que Tito fosse circuncidado. E aí, Paulo tem essa discussão lá de Atos, capítulo 15, e aí eles definem que, na verdade, não, o que Cristo fez já é suficiente. A lei agora ela não deve ser observada condicionando a conversão da pessoa, mas que o que Cristo fez é a obra redentora que Cristo fez, que tem poder para salvar. Então não haveria a necessidade de voltar à circuncisão, por exemplo, porque Cristo já nos tinha nos marcado, digamos assim. Então, esse é o princípio básico do legalismo, né? Você tentar condicionar a salvação às nossas próprias atitudes ou à observância de alguma lei. E isso não ficou restrito só àquela época de Paulo. Na verdade, o que aconteceu é que o legalismo ele permanece até hoje aí, só que usando artifícios diferentes. Hoje você não vai entrar numa igreja aí e falar, você precisa se circuncidar ali, cortar. Não, você não vai ouvir ninguém falando isso. Eu espero, né? Pelo amor de Deus. Mas não dá para garantir. Mas o que acontece, a gente falou, por exemplo, dá o dízimo porque senão você vai para o inferno. Faz isso que você vai para o inferno. Não faz aquilo porque senão você vai para o inferno, não sei o quê. Então, a gente vê que o legalismo, ele infelizmente, né, ele continuou perpetuando aí, às vezes mais, às vezes menos, né, de diversas formas, se adaptando às necessidades daquela época. Então, essa é a relevância que a gente tem para essa série de mensagens sobre o show legalismo. Aqui, a gente não está para inventar nada, a gente não está para trazer nada mirabolante, uma revelação esplêndida aqui, mas justamente o contrário. A gente está aqui para voltar à essência do Evangelho, voltar à essência da obra que Cristo fez, né? Cristo foi totalmente suficiente naquilo que Ele fez. A gente não precisa colocar mais nada, a gente não precisa enxertar mais nada, né? Cristo foi totalmente poderoso para nos salvar e nos salvou, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então, esse é o legalismo. E por que Paulo escreve essa carta a Tito? Como eu disse, Tito era um grego, né? Cristão se converteu através da mensagem de Paulo. E acontece que Paulo, em uma das suas viagens ali, ele está andando com Timóteo e Tito, e ele deixa Timóteo em Éfeso e deixa Tito em Creta, que era uma ilha grega bastante localizada, né, com bastantes igrejas ali. Essas igrejas provavelmente foram formadas não pela mensagem de Paulo especificamente, mas pelos cretenses que estavam em Atos 2, na descida lá do derramamento do Espírito, então, no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Lá no texto diz que entre as pessoas que estavam lá haviam cretenses. Então acredita-se que esses cretenses lá de Atos 2 fundaram e deram continuidade à pregação do Evangelho, né, na ilha de Creta, na Grécia. Então, Paulo, o que ele faz? Ele deixa Timóteo em Éfeso para cuidar da igreja de Éfeso e deixa Tito em Creta para poder cuidar e administrar a igreja ali em Creta. A gente vê isso no versículo 5 do capítulo 1 da carta a Tito. Então, Paulo deixa ele ali com esse objetivo. E chega ao conhecimento de Paulo que, primeiro, da fama dos cretenses, né? Os cretenses, na própria carta aqui, dizem que eles são tidos como mentirosos, como preguiçosos. Então, eles já tinham um contexto ruim por natureza. E uma coisa que dificultava um pouco a questão do evangelho em Creta era que, por ser uma ilha muito extensa, muito bem localizada, né, no meio do mar Mediterrâneo, e que tinha muitos portos e passavam muitos povos por ali, pelos comércios e tal, tinha muita influência pagã de todos os lados. Então, a igreja em Creta ela era cercada pelo paganismo, né? Eles eram cercados
por práticas corruptas, práticas pagãs. Então, Paulo vê essa situação e vê a necessidade de escrever essa carta a Tito para que ele cuidasse das igrejas ali e que ele viesse organizar essas igrejas, né? Ele institucionalizar um pouco ali a situação do evangelho em Creta. Então, essa carta de Tito ela foi escrita antes da segunda carta a Timóteo, porque quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele já está preso na sua segunda prisão em Roma, e enquanto ele escreve Tito, ele ainda está solto, ainda está livre. Então não se sabe exatamente se ele escreveu antes ou depois da primeira Timóteo, mas com certeza foi antes da segunda, apesar de vir depois na Bíblia. E basicamente eu separei aqui 4 objetivos principais que Paulo tem para poder escrever essa carta. Ele basicamente quer fazer uma organização eclesiástica, né? Instituir, ali organizar essas igrejas que estavam nascendo nessa ilha de Creta. Ele faz um combate às heresias. Existiam diversos falsos mestres pregando, né, e divulgando diversas heresias dentro desse contexto, né? O gnosticismo estava entrando muito forte ali, então Paulo ele tem consciência disso. Além da organização eclesiástica e o combate às heresias, Paulo ele preza e orienta a Tito sobre o ensinamento da sã doutrina. Ele fala bastante sobre a importância, né? Ele usa o ensinamento da sã doutrina para combater as heresias, né? Então ele não simplesmente fala que os caras estão errados, ele diz que eles estão errados e que a forma de você combater esse movimento é ensinando a sã doutrina. E, por último, ele fala da prática das boas obras. Sempre que a gente vê boas obras, às vezes pode gerar um pouco de confusão, porque parece que a gente está caindo no legalismo. E o que eu queria trazer aqui hoje é justamente isso, porque quando a gente olha para o legalismo e olha para a Bíblia, a gente pensa que as obras são ruins. Ah não, eu entendi que o legalismo ele quer me fazer salvo por aquilo que eu faço ou não faço. Ok, isso é o legalismo e isso é errado, a gente vai ver aqui. Mas isso não te isenta de você fazer ou não fazer algumas coisas. Então a gente vai ver nessa prática das boas obras que Paulo fala a Tito, como que nós devemos aplicar isso hoje, né? Como é que a gente deve entender as boas obras. Se elas não são suficientes, se elas não são úteis para salvar, para que servem as boas obras, né? Então, qual é a utilidade das boas obras para o cristão? Paulo deixa isso bem claro nessa carta aqui a Tito. Então, para a gente entender um pouco daquele texto que a gente leu lá no capítulo 3, é importante a gente entender um pouquinho o contexto que ele fala até chegar nessa argumentação final. Então, Paulo, basicamente, ele divide a carta em 3 pontos principais. No capítulo 1, basicamente, ele vai falar sobre a relação do cristão e a igreja. Tá? No capítulo 2, da relação com o cristão e a família. E no capítulo 3, a relação do cristão com o mundo. Ele faz, basicamente, essa divisão aqui e a gente vai caminhar um pouquinho por ela aqui. Então, lá no capítulo 1, né, dessa carta a Tito, você que pode acompanhar aí, ele começa do capítulo 1 falando sobre essa relação entre o cristão e a igreja, e ele começa já a carta, como ele sempre costuma fazer, fazendo uma saudação a quem está se dirigindo essa carta e reafirmando a sua autoridade como mensageiro de Cristo, reafirmando alguns pontos que eram necessários para a compreensão até dessa carta. Paulo aqui, ele já dá alguns spoilers aqui de coisas que ele vai falar lá na frente e que são fundamentais para entender o contexto que a gente leu lá no capítulo 3. Então, por exemplo, no versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quero que você preste atenção comigo no versículo 1 somente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O primeiro ponto que eu acho importante a gente observar aqui nesse texto é que Paulo ele diz que o objetivo, a finalidade do ministério dele é para quê? Para promover a fé. Então Paulo ele já entende que tudo que ele faz, as coisas que ele vai orientar aqui, é para promover e para firmar, consolidar a fé. A fé de quem? Dos eleitos de Deus.
Então Paulo ele já começa dizendo que existem eleitos, ele já começa falando sobre a doutrina da eleição, que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu uns para si, ele escolheu aqueles que os serviriam, né? O seu povo, um povo particular ali. Então Paulo ele já começa fazendo essa observância. Eu sou enviado, apóstolo de Cristo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Jesus Cristo, o Evangelho, a obra redentora de Cristo. Então Paulo ele fala que a finalidade é promover a fé dos eleitos através do conhecimento da verdade. Então não existe uma fé saudável, os eleitos não são alcançados, ou não é gerado fé nos eleitos, sem a pregação da verdade, a sã doutrina, né? O Evangelho verdadeiro, puro e genuíno, que era o que Paulo pregava, o que ele orientava a Timóteo, a Tito e todos aqueles a quem ele tinha contato. Nas outras cartas que ele escreve também às igrejas, por exemplo, ele fala muito sobre isso. Então a sã doutrina, o conhecimento da verdade é a chave para a promoção dessa fé dos eleitos. E segundo, a piedade. Algumas traduções dizem que conduz à piedade. Então, nesse primeiro versículo a gente já tem um contexto geral daquilo que Paulo vai falar no restante da carta. Ele está falando que a fé dos eleitos ela é promovida através do conhecimento da verdade, do Evangelho, da sã doutrina, que conduz à piedade. Né? A piedade aqui é a devoção, é a vida piedosa, né? É o nosso dia a dia, são as boas obras. Então, Paulo diz, ele já aqui de cara, ele já diz que o conhecimento da verdade, a sã doutrina, ela conduz à piedade, ela leva, segundo a piedade, às boas obras. Então a gente já começa a entender muito claro aqui. A sã doutrina, ela conduz à piedade, e a piedade ela é uma consequência dessa doutrina da verdade. Então você vê que uma coisa está relacionada à outra, a gente não pode fazer separação. Eu tenho doutrina, mas não tenho piedade, ou eu tenho piedade e não tenho doutrina. Então Paulo ele já começa dando esse spoiler aqui, ele já começa reafirmando e usando esse momento que ele reafirma a sua autoridade para poder já implantar esse conceito que vai ser decorrido melhor no decorrer da carta. Então, no versículo 1 a 4, onde a gente leu aí, é a saudação que Paulo faz a Tito e já introduz esses conceitos aí. Nos versículos de 5 a 9, Paulo ele vai falar sobre as qualificações que os presbíteros, né, aqueles que Tito deveria nomear para fazer essa organização eclesiástica. Então você tinha a igreja ali crescendo sem muita instrução, né, crescendo à medida que conseguia, digamos assim, sendo muito influenciada por esse paganismo de fora, pelo legalismo, gnosticismo. Então Paulo ele começa a falar aqui nesses versículos seguintes quais eram as características dos homens que deveriam ser levantados, deveriam ser nomeados para poder gerir e organizar essas igrejas na ilha de Creta. Então aqui, nesse versículo, ele fala sobre os ministros, né? Os presbíteros deveriam ser irrepreensíveis, homens de uma só mulher, enfim, ele dá uma série de qualidades aí que deveriam ser inerentes a esses homens. No versículo 10 ao versículo 16, Paulo ele expõe um pouco sobre a situação do lugar. Ele fala sobre os falsos mestres, sobre as heresias que estavam sendo pregadas ali. Ele diz no versículo 10, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, aquilo que a gente falou antes, aqueles que impunham que a circuncisão deveria ser feita nos gentios, porque só assim eles poderiam ser salvos por Cristo. No versículo 12, ele diz sobre a situação do povo de Creta. Foi mesmo dentre eles em seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, tipo, você vê a fama dos caras lá de Creta, né? Então, o que existia ali naquele contexto em que Tito deveria se deparar era um contexto muito corrompido, muito pagão, né, em que ele deveria levantar homens com essas características que ele fala aqui na sessão anterior, para que eles pudessem resolver, através da sã doutrina, esses problemas. No 16 ele diz, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a obra. Então ele está falando aqui desses falsos mestres. Então aqui nesse capítulo 1, Paulo ele faz essa saudação e junta essas informações tratando como a relação do cristão com a igreja, né? Como que a institucionalização, a organização eclesiástica deveria ser feita aqui. Já no capítulo 2,
Paulo ele vai entrar sobre um segundo ponto, que é a relação do cristão com a família. Então ele vai falar a forma como que Tito deveria se dirigir e como ele deveria aconselhar a família, né? As famílias dessas igrejas em Creta. Então Paulo aqui ele orienta Tito a falar com todo tipo de pessoa, né? Então ele fala sobre homens, mulheres, anciãos, jovens, sobre os servos, sobre os seus senhores. Inclusive Tito é orientado aqui sobre algumas características. Então no versículo 2, capítulo 2, versículo 1, ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então ele está fazendo aqui referência a essa questão de que a sã doutrina ela deve ser pregada, a sã doutrina não deve ser desconsiderada em momento algum. Então aqui do versículo 1 ao versículo 10, ele faz essa relação entre a questão das características e dos conselhos que Paulo orienta que Tito dê às pessoas da família na igreja em Creta. Do versículo 11 ao 15 do capítulo 2, aqui ele já começa falando um pouco daquilo que a gente vai entrar no capítulo 3. Ele já começa a falar do porquê que esses conselhos, essas orientações em que as mulheres devessem amar os seus maridos, que eles fossem irrepreensíveis, que Tito deveria ser um padrão de boas obras, por exemplo, um exemplo para aquela igreja. Então ele começa a falar por que isso deve ser feito. A justificação que Paulo dá é a seguinte, vamos ler aí do versículo 11 ao versículo 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Então a gente observa aqui que Paulo ele já começa a introduzir a motivação final para que o povo deveria ser zeloso por boas obras. Então ele já começa falando da graça de Deus que salvou-nos, se manifestou e nos remiu de toda impureza, de toda perversão. Então Paulo ele já começa a introduzir aqui a motivação que ele vai detalhar no capítulo 3. Então nesse capítulo 2, no geral, nessa relação entre o crente, entre o cristão e a família, ele fala primeiro como nós devemos agir com família, uns com os outros. Ele diz, por exemplo, que as mulheres mais velhas devem aconselhar as mais jovens, como amar os seus maridos. Então você vê que a relação ali da família, porque é uns com os outros, né? Os cristãos se relacionando consigo mesmo, aquela comunidade cristã que havia ali em Creta. Então Paulo, até aqui a gente já tem essa linha que ele quer chegar. Então ele já falou da relação dos cristãos com a igreja, os presbíteros e a organização da igreja. Nesse momento ele acaba de falar sobre a relação do cristão com a família, como os cristãos deveriam se reagir, né, viver entre eles mesmos. E agora Paulo vai entrar na relação entre o cristão e o mundo, né? Então Paulo ele vai começar agora a falar de tudo isso aqui que ele falou em relação à sociedade. Então, vamos lá, no capítulo 3, versículo de número 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A grande questão aqui é que Paulo ele já diz aqui, lembra-lhes. Por quê? Por conta daquele perfil que nós vimos dos cretenses. Eles eram pessoas totalmente preguiçosas, mentirosas, abomináveis, reprováveis de toda boa obra. Então era preciso lembrá-los de que eles já não eram mais como eles eram antigamente, né? Eles agora receberam o Evangelho e isso deveria surtir um efeito, né? A questão é que, se não me engano, no ano 70, Creta é anexada e tomada por Roma, né? Faz parte do Império Romano. Mas, enquanto isso, diversos povos menores de Creta eles viviam brigando entre si e eu ouvia muito essa disputa por autoridade, por governos, e nem todo mundo era a favor ou concordava com o governo que estava sendo instituído ali naquela hora. Então, o que Paulo começa falando é o seguinte, lembra-lhes de quem vocês são, daquilo que aconteceu com vocês, e agora se sujeitem às autoridades. Não só porque vocês agora receberam um novo princípio,
uma nova ética, uma nova conduta dessa que eu estou falando aqui para vocês no capítulo anterior, que vocês devem ignorar o poder do Estado, a autoridade que é constituída sobre vocês. Então, lembre-lhes dessa autoridade, que eles se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e prontos para toda boa obra. Essa boa obra aqui é no contexto daquilo que eu faço, de repente, como uma melhor tradução poderia ser um trabalho honesto. Então, Paulo está falando que as nossas boas obras, né, a nossa dedicação em fazer aquilo que é certo, em prezar por aquilo que é correto, isso é importante e essa sujeição às autoridades ela precisa acontecer. Não é porque nós vivemos agora segundo a esperança de um novo mundo, segundo um novo código, que nós devemos ignorar as autoridades. Paulo em Romanos 13 diz que toda autoridade ela foi constituída por Deus. Nós devemos nos sujeitar a essas autoridades. Não só as autoridades, mas no que diz respeito a uns com os outros. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então ele fala assim, não falem mal de ninguém, não incitem brigas, muito pelo contrário, sejam pacíficos, procurem atuar como cortesia. Cortesia aqui é mansidão, né? Ele já está falando sobre o fruto do Espírito, né? Essa mudança que nós temos quando recebemos o Evangelho, isso deve ser expresso, deve ser manifesto no nosso contexto. Eu não tenho que ser manso só com vocês aqui da Soma, eu não tenho que ser manso só com os cristãos lá fora. Nós temos que ser mansos e cordatos com a sociedade, com todo mundo, para com todos os homens. Paulo ele diz que nós, como cristãos, não devemos fazer acepção de pessoas, independente da pessoa, se ela tem uma autoridade, se ela não tem, ou se ela te fez algum bem ou algum mal. O que Paulo está falando aqui é que esse fruto do Espírito, essa característica dos cristãos agora ali, deveria ser expressa e manifesta para todos os homens, em relação às autoridades e à própria sociedade. Tá? Então, aqui ele começa a introduzir essa questão da relação entre o cristão e o mundo em a sociedade. E aqui é um ponto muito importante. Por quê? No versículo 3 agora ele vai contar um pouquinho, e aqui do versículo 3 ao versículo 7, eu vi alguns comentaristas dizendo que é a obra completa ou a história da salvação mais resumida e melhor sintetizada que nós vamos encontrar na Escritura. Ela está aqui em todo o passo a passo de tudo que aconteceu, a gente vai ver aqui agora, e ela está resumida aqui, sintetizada nesses próximos versículos. E, como a gente falou, o legalismo, ele sempre olha de fora para dentro. Né? É sempre uma motivação externa, os princípios são externos, as evidências são todas externas. Já o cristianismo, já o evangelho, a motivação que nós temos agora é uma motivação interna. No versículo 19 do capítulo 40 de Salmos diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. A lei agora está dentro de nós, né? A partir do momento que nós recebemos o Espírito, a partir do momento que nós somos convertidos verdadeiramente, a lei ela não está mais fora, ela está dentro. Então, toda essa motivação, tudo que nós fazemos de se sujeitar às autoridades, aos governos, tudo isso deve partir de dentro de nós, é uma motivação interna. E aí Paulo vai começar a contar agora no versículo 3 como que isso se deu, né? Como é que foi o processo até que essa motivação interna se sucedesse. Então, capítulo 3, versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O que Paulo está falando aqui é o quê? É a queda, é o pecado, era a forma em que nós vivíamos. Ele fala aqui, outrora éramos. Paulo não está falando que hoje nós somos, em que agora nós somos, mas nós éramos. Isso aqui, ele está falando uma referência a um tempo passado. Os cristãos não são mais assim, mas foi daqui que Cristo nos tirou. Nós vivíamos totalmente desgarrados, desobedientes. Nécios aqui incapazes, sem inteligência, sem condição nenhuma de ter uma atitude. Vivíamos escravos de todas as paixões e prazeres, como ele diz, vivíamos totalmente condicionados a essa vida escrava, essa vida maligna, de ódio. Nós éramos assim, nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados.
É isso que Paulo está falando aqui. Então ele começa a falar, tudo isso que eu estou falando para vocês desde o início da carta é por conta disso aqui, Esse aqui é o ponto-chave, vocês eram assim, a fama de vocês já era assim, mas mesmo que vocês não fossem cretenses, a humanidade, o ser humano, ele é por natureza caído. Quando Adão peca, quando o pecado entra no mundo, em Gênesis 3, ele mancha, ele corrompe toda a nossa natureza. Nenhum homem agora pode mais ver a Deus, pode mais se relacionar com Deus, porque o pecado ele faz isso, faz a separação entre Deus e o homem. Então, nesse versículo aqui ele fala especificamente sobre a queda, a forma como nós vivíamos, nécios, desgarrados, escravos, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A vida do pecado ela é uma vida de ódio. Às vezes, não, mas existem gente que não é crente, que se ama, ok? Mas não é o amor de Deus, não é um amor incondicional, não é um amor ágape que Deus derrama por nós. Nós vivíamos ainda assim odiando-nos uns aos outros. O nosso amor para uns com os outros, sem a presença de Deus, sem a obra redentora de Cristo, ele é um amor falho, ele é um amor fajuto. Eu te amo até o momento que você faz alguma coisa contra mim. A partir daí eu não quero mais olhar na sua cara. Essa é a forma que nós vivíamos, mas que nós não vivemos mais. Paulo ele dá essa ênfase em que outrora éramos, agora não. Agora você tem que viver de uma forma diferente. Agora você tem que entender que tudo isso que eu estou fazendo aqui é porque vocês não são mais da forma que vocês eram. Vocês já receberam a mensagem, mas foi daqui que vocês saíram. Foi daqui, dessa morte, desse ódio que Cristo tirou vocês. No versículo 4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Ele começa falando, quando, porém, apesar dessa vida toda, dessa morte eterna, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus é manifesta. Não foram vocês que outrora se viveram, se levantaram, buscaram a Deus, mas não. Porém, se manifestou, apareceu, foi revelada a bondade de Deus, a benignidade de Deus, se manifestou a Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Esse todos aqui, por que eu falei que era importante a gente ter aquele versículo, o primeiro versículo em mente? Porque esse todos aqui não são todas as pessoas, são todos os eleitos. Paulo ele já introduz lá os eleitos aqui, quando ele fala todos, ele entende que ele já introduziu o conceito da eleição e que ele está falando de todos os eleitos. Então, quando a benignidade, o amor de Deus é manifesto para com todos os eleitos, ele faz essa relação de que, apesar de tudo aquilo que aconteceu, agora, porém, se manifestou a benignidade e o amor de Deus. É Deus que manifesta, nós não podemos dar nenhum passo, nós estávamos mortos. Morto não vê, não ouve, não fala, não faz, não tem como fazer nada. Deus é a vida, é Ele que se manifesta e é Ele que muda isso aqui nos nossos corações. No versículo 5, ele continua, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não por obras, não foi por obras de justiça praticadas por nós. E aqui, mano, esse versículo ele acaba com qualquer tipo de legalismo. Não é o que eu faço, não é o que você faz. Eu não criei porque eu não fui eleito porque eu criei, mas eu criei porque eu sou um eleito. É a condição que Ele me escolhe que me faz crer, que me faz agir, que me faz viver, mas parte dele foi Ele que se manifestou e a partir daí nós cremos. Então essa obra, essa salvação não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Foi a misericórdia de Deus que nos salvou. Nenhum de nós poderia fazer o que Cristo fez, nenhum de nós poderia se entregar ou mudar a situação da forma como que Cristo fez. Não, as nossas obras de justiça não valem de nada para a nossa salvação. A nossa salvação não é condicionada àquilo que você faz, aquilo que você fez ou que você vai fazer. A sua salvação é condicionada única e exclusivamente ao que Cristo fez.
A obra é dele, a glória é dele e nós devemos adorar a ele. Nenhum de nós tem mérito ou participação alguma no processo de salvação. É isso que Paulo está falando aqui a Tito e que falasse aos cretenses, né? Deus tirou vocês de toda aquela vida maligna que vocês viviam. Ele manifestou a bondade e o amor dele, porque segundo a sua misericórdia, não por as obras que vocês fizeram, mas segundo o seu amor, ele nos salvou. Nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele diz que a partir do momento que nós somos batizados no Espírito, né, fazendo o contexto de que a partir do momento que nós somos convertidos, somos enxertados no corpo de Cristo, fazemos parte, estamos em Cristo agora, nós recebemos o Espírito, somos batizados com o Espírito e a partir daí nós somos regenerados, nós recebemos um novo coração, nós fomos feitos nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Aqui, Paulo faz essa referência à regeneração, a doutrina de que a partir do momento que nós somos justificados, nós também somos regenerados. A justificação, ela é algo que Deus faz por nós somos declarados justos. A regeneração é algo que Deus faz em nós. Deus resolve o nosso problema da condenação, mas resolve o nosso problema das nossas atitudes, do nosso modo de viver, quando nós somos regenerados pelo seu Espírito, com esse lavar regenerador e renovador, que nos dá um novo coração e nos dá uma nova vida. É o Espírito Santo que faz isso, é Ele quem nos dá um novo coração e uma nova vida, onde Cristo mesmo, onde Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então você vê que o processo de salvação ele é todo feito exclusivamente pela Trindade. Deus, nosso Salvador, envia Jesus Cristo que morre por nós e que deixa o Espírito Santo para que desse vida em nós. Então você vê que em nenhum momento tem a quarta pessoa da Trindade, isso não existe. Então nós não temos participação nenhuma. E é por isso que às vezes o cristianismo ele não é a mais popular das religiões, né? Porque ele não fala que você faz, que você pode, né? A religião que fala isso não é cristianismo, né? Se você vê algum lugar aí dizendo que está pregando o cristianismo e fala que você faz, que você pode, que declare, decrete isso, cara, isso não é o que Paulo ensina, não é isso que ele está falando aqui. Ele falando, não foi o que vocês fizeram, vocês não poderiam fazer nada. Ele fez e ponto. A obra é dele e a glória é dele. No versículo de número 7, ele diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos segundo a esperança da vida eterna. Então, por que Cristo fez essa obra em nós? Qual foi a finalidade disso? Para que agora, justificados por graça, justificados pela fé da obra redentora, pela graça e a misericórdia que Cristo fez, que Cristo nos deu, que Deus nos deu, a partir dessa graça, justificados por essa graça, nós fôssemos feitos herdeiros desse reino. Nós fomos feitos agora co-herdeiros. Ele fez e nós participamos da consequência disso, não da obra, mas da consequência, do benefício, sim. O que é o herdeiro? O herdeiro é alguém que recebe algo de outra pessoa. Ele não conquistou aquilo. Se um pai, por exemplo, ele tem uma vida toda de trabalho e acumula bastante riqueza, quando ele morre, ele deixa uma herança para os filhos. Não foi os filhos que conquistaram, eles são herdeiros daquilo que o Pai conquistou. Aqui o nosso Pai, Deus conquista, Cristo conquista a salvação para nós, essa nova vida, a esperança dessa vida eterna. Nós somos feitos herdeiros, somos feitos participantes no benefício dessa salvação. Não do processo em si, mas o benefício dela, a consequência da salvação. Isso sim, nós somos feitos herdeiros em Cristo Jesus, na esperança da vida eterna. Ele diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O ser humano em si não tem que se preocupar com a eternidade, em geral, porque a eternidade ela vai vir para todos. A questão é o que você vai ter nela, se é vida ou a morte eterna. Então a nossa esperança é na vida eterna. E quem é a vida? É Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só existe vida eterna em Cristo. Fora de Cristo é só morte eterna. Então,
a nossa esperança, nós somos herdeiros agora dessa esperança da vida eterna, porque nós estamos em Cristo. Foi pela obra de Cristo que nós temos agora a capacidade de assumir e de ter essa esperança dessa vida eterna. E aqui eu quero começar a encerrar. No versículo 8, ele diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas sejam excelentes e proveitosas aos homens. Então Paulo está falando o seguinte: olha, isso que eu falei aqui para vocês agora é verdade absoluta. Fiel é esta palavra. Essa aqui é a verdade que vocês têm que se agarrar. É isso aqui que vocês têm que entender. Essa aqui é a sã doutrina, a essência do Evangelho, a essência da vida cristã está resumida aqui. Então, eu quero que você, Tito, no que tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente. Ou seja, pregue a sã doutrina, pregue isso aqui confiadamente, com firmeza. Não se deixe levar pelas heresias que estão acontecendo lá fora. Não se deixe influenciar por aquilo que os falsos mestres estão tentando ensinar, destruindo famílias por causa disso. Mas, pelo contrário, se baseie e fique firme nisso aqui. Esse aqui é o nosso fundamento. O fundamento da vida cristã é esse processo, que nós estávamos mortos. Cristo manifestou a sua bondade, o seu amor, nos regenerou, nos deu uma nova vida, nos declarou justos, e agora nós somos participantes do reino de Deus e dos benefícios da salvação por aquilo que Ele fez. É isso que Tito tinha que ter em mente para poder combater essas heresias. Então, ele não chegava simplesmente e ficava discutindo corrente teológica, nada disso. Muito pelo contrário, no versículo 9, a gente não vai entrar, mas Paulo diz que para Tito evitar discussões insensatas, aquelas que não levariam a lugar nenhum. Ou seja, para de ficar discutindo, de ficar batendo boca aí fora, e prega a palavra, prega o Evangelho, porque é o Evangelho que faz. Não vai ser o teu poder de argumentação que vai mudar alguma coisa. A melhor forma da gente combater uma heresia é pregar cada vez mais alto e mais forte o Evangelho. O poder está nele. O Evangelho é o poder da salvação. Não é a minha voz, não é a minha palavra, mas é o poder do Evangelho. Era isso que Tito tinha que fazer. No tocante a essas coisas, quero que faças a afirmação confiadamente, com firmeza, para os que têm crido em Deus, ou seja, para que os eleitos sejam solícitos na prática de boas obras, que eles sejam predispostos, se preocupem em fazer boas obras. Boas obras para ser salvo? Óbvio que não. Mas para quê? Para que estas coisas sejam excelentes e proveitosas aos homens. As nossas obras que nós fazemos como salvos, né? Não para a salvação, mas já como salvos. Tudo aquilo que a gente faz, as coisas boas que a gente faz, aquilo que revela o caráter e a pessoa de Cristo, é proveitoso e excelente aos homens. Para Deus isso não vale de nada, porque Ele já fez e não depende de nós. Mas para os homens, para a sociedade, as nossas boas obras são importantes. Então, o legalismo, ele olha de fora para dentro. O cristianismo, o evangelho, ele faz de dentro para fora. É de dentro para fora que nós revelamos a pessoa de Cristo, que nós revelamos o caráter, a conduta de um cristão, de alguém que foi regenerado, de alguém que não vive mais escravo de uma vida maligna e corrupta, mas alguém que agora consegue viver e revelar o caráter de Deus para com a sociedade. Então, se nós queremos se sujeitar às autoridades, nós queremos aos governantes, ser obedientes, não falar mal dos outros, não difamar, mas serem mansos uns com os outros, de cortesia para com todos os homens, é porque tudo isso é proveitoso e útil para nós mesmos, para a sociedade. A sociedade se beneficia de um comportamento cristão. Quanto mais pessoas forem mais parecidas com Cristo, melhor a sociedade vai ser, melhor ela vai andar. Então é isso que Paulo está falando. O que nós devemos fazer não é para ser salvos, mas é porque nós fomos salvos, nós fazemos aquilo que fazemos para que o caráter e a pessoa de Cristo seja revelada aos homens, né, à sociedade, ao mundo que está aí fora. Amém? Então, era basicamente isso que eu entendi e quis trazer aqui sobre essa orientação de Paulo a Tito, e a gente percebe que isso não é exclusivamente daquela época. Muitas das coisas aqui aplicam-se nos nossos dias hoje. Então, eu queria deixar aqui essa motivação para a gente, que a gente, no combate a tudo isso às vezes que a gente vê aí fora
que infelizmente acontece, que nós venhamos a prezar pela sã doutrina, venhamos a prezar pelo evangelho genuíno e puro. É esse evangelho que é o poder da salvação e é uma obra exclusivamente de Cristo. Nós não temos parte nenhuma na salvação, mas nós temos responsabilidade como salvo em pregar esse evangelho. Amém? Então, agradeço. Graças a Deus, irmãos, que a salvação não está nas nossas mãos, não é o que a gente faz.